galera, aula de hoje vamos falar de pontos notáveis. E você gosta desse conteúdo? Então já se inscreva no canal e entre aí para o nosso time, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos começar a nossa aula, galera, definindo o nosso conteúdo. O que são pontos notáveis? Pela definição, pessoal, pontos notáveis são 4 pontos construídos com ferramentas que nós vamos chamar de sevianas dos triângulos. Então, todo triângulo ele vai possuir seviana. Seviana, galera, são segmentos de reta, isso é importante a gente saber, que saem dos vértices do triângulo. Então, se você, em algum momento da construção dos triângulos, fez segmentos de retas que saem do vértice do triângulo, com certeza você já construiu as sevianas. Talvez não soubesse que aquilo ali se chamava seviana, mas já construiu sim. Então, como eu falei anteriormente, nós temos 4 pontos notáveis. Então, nós vamos ter quantas sevianas? Quem respondeu 4 errou. Nós vamos ter 3 sevianas, galera. Vamos construir cada ponto notável com uma seviana e um último ponto notável nós vamos construir com uma outra ferramenta. Não é uma seviana, mas é uma ferramenta muito importante que vocês têm que aprender e têm que saber. Vem comigo aqui e vamos verificar essas sevianas. Aqui para vocês, pessoal, já tem as 3 sevianas que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. Quem são essas sevianas? Bom, a mediana é uma seviana, a altura é outra seviana e a bissetriz também é uma seviana. Todas essas sevianas, galera, têm a mesma característica. Você pode até perceber que eu escrevi aqui para vocês no início todas elas sendo a mesma coisa. Elas saem do vértice e vão até o lado oposto, mas cada uma faz alguma coisa diferente quando chega no lado oposto do triângulo. A mediana, galera, ela vai ser a seviana que liga o vértice ao lado oposto e, além disso, ela corta esse lado oposto ao meio. Então, nós temos no triângulo 3 vértices, né? Se nós desenharmos um triângulo aqui, nós vamos ter 3 vértices. Vou fazer aqui o meu triângulo, ó. Tenho o vértice A, tenho o vértice B e tenho o vértice C. Se eu tenho 3 vértices no meu triângulo, então eu vou poder construir 3 medianas, ok? A mediana do vértice A mediana do vértice B e a mediana do vértice C. Só que tem uma situação muito interessante, galera. Para vocês encontrarem qualquer ponto notável, não é necessário você construir as 3 sevianas que vai ter aquele ponto notável. Por exemplo, eu quero construir a mediana. Não preciso construir as 3 medianas para que eu consiga encontrar o meu ponto notável. Vai ser interessante construir as 3? Vai ser interessante, porque aí eu vou conseguir encontrar o ponto de uma forma mais nítida, sem qualquer erro. Mas, na verdade, eu quero deixar para vocês bem claro que se a gente construir 2 medianas, nós já vamos conseguir encontrar o ponto notável, ok? Vamos fazer isso e vocês vão perceber que o ponto já vai aparecer ali bem bonito para a gente. Fazendo a nossa mediana primeiro do vértice A, nós vamos ter o seguinte: a nossa mediana ela vai sair aqui do vértice, então ela vai sair aqui do meu ponto A e ela vai até o outro lado.
Quando ela vai lá para o outro lado, galera, ela vai cortar esse outro lado em duas partes iguais. Então, ela vai cortar esse outro lado ao meio. Fiz aqui, então, a nossa mediana do vértice A. Posso fazer a mediana do vértice B. Mesma coisa. Começo a minha mediana aqui no vértice, eu vou descer essa minha mediana até o outro lado, cortando esse outro lado em duas partes de mesmo valor. Observem o seguinte, eu não fiz ainda a minha mediana do ponto C, mas nós já temos aqui, ó, um ponto de encontro das duas medianas que eu fiz. E com certeza, se eu fizer a mediana desse vértice C, eu vou fazer essa mediana e ela vai passar por esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, pessoal, ele é um ponto notável. Qual é esse ponto notável? Bom, vou deixar vocês curiosos aí até o finalzinho da nossa aula para saber que ponto notável é esse que a gente construiu. Mas já está aí, é um ponto notável construído para vocês, ok? O nosso segundo caso é a seviana chamada altura. A altura ela vai ser o segmento de reta que liga o vértice ao lado oposto, ok? Mas ela vai ligar o lado oposto formando, galera, um ângulo. E esse ângulo ele é de 90 graus. Diferente da mediana. Nós não vamos cortar agora o lado oposto ao meio. Vamos apenas fazer esse segmento de reta formar 90 graus. Fazendo isso, nós vamos ter a mesma coisa da situação anterior. Vamos ter ali o nosso vértice A, vamos ter o vértice B, vamos ter o vértice C. Tendo três vértices, podemos construir três alturas. Vou construir para vocês aqui a altura do vértice B e do vértice C. Fazendo a altura do vértice B, nós vamos começar aqui no vértice e vamos descer até o lado oposto. E nessa descida, nós vamos ter um valor de 90 graus formado. Essa é a minha altura do vértice B. Fazendo a mesma coisa no vértice C, nós vamos ter uma outra altura. Essa outra altura, ela também vai até o lado oposto, fazendo 90 graus. Observem novamente o seguinte, galera. Fizemos as nossas duas alturas, não fiz a altura do vértice A, mas eu já consigo encontrar aqui, ó, o nosso ponto de encontro. Esse ponto de encontro, ele é um ponto notável. Se eu fizer a minha seviana do vértice A, eu vou conseguir fazer normalmente, vai passar por esse ponto sem problema nenhum, mas o meu ponto já está ali encontrado, ok? Muito simples, né? Agora, vamos para a nossa terceira seviana e vamos encontrar o nosso terceiro ponto notável, que eu ainda não falei para vocês o nome. A nossa terceira seviana é a bissetriz, pessoal. Bissetriz, ela é o segmento de reta que liga o vértice ao lado oposto, ok? Mas o que ela faz? Ela divide o ângulo que ela está saindo do vértice ao meio, o ângulo interno, o ângulo de dentro do triângulo, ok? Então, se eu tenho um triângulo, eu vou ter três ângulos. Se eu tenho três ângulos, eu vou poder construir três bissetrizes. Vou poder pegar aqueles meus ângulos, o ângulo do vértice A, o ângulo do vértice B, o ângulo do vértice C
e eu vou conseguir pegar esses ângulos e fazer a bissetriz, e essa bissetriz vai pegar os ângulos e vai cortá-los em duas partes iguais, ok? Vou fazer para vocês aqui nesse exemplo a bissetriz do vértice A e a bissetriz do vértice C. Posso fazer a bissetriz do vértice B também? Claro que posso, mas como a gente sabe, não é necessário fazer as três, apenas duas já está de bom tamanho. Vamos fazer então aqui a bissetriz do vértice A? Vou começar a fazer a minha bissetriz aqui no vértice, vou até o lado oposto. Se essa minha reta que eu fiz, esse meu pedaço que eu fiz, saiu do vértice e cortou o ângulo em duas partes iguais, eu acabei de construir uma bissetriz. Fazendo a mesma coisa aqui no vértice C, nós vamos ter aqui, ficou um pouco torto, né? Mas tudo bem, a mesma coisa, cortei esse meu ângulo em duas partes iguais, então eu também fiz mais uma bissetriz. Fiz as duas bissetrizes que eu precisava, aqui eu vou até fazer a terceira, tá galera? Vamos pegar aqui a bissetriz de B, ó. Vamos sair aqui do B e vamos até o lado oposto. Ó, fiz ali a bissetriz e também cortou o meu ângulo em duas partes iguais. Olha só o que aconteceu. As três bissetrizes se encontraram exatamente aqui, né? E esse ponto, ele é o meu ponto notável que foi construído com a minha ferramenta ceviana chamada bissetriz, ok? Agora, lembra que eu falei para vocês que tem um ponto notável que ele não é construído com uma ceviana. Ele vai ser construído com uma ferramenta, mas ela não é chamada de ceviana. Essa ferramenta, o nome dela é mediatriz. E o que a mediatriz faz? Bom, ela é um segmento de reta, assim como as outras, não tem problema nenhum, mas a mediatriz, pessoal, ela é perpendicular. Para quem não sabe o que é perpendicular, é 90 graus de ângulo, mas ela é perpendicular ao ponto médio. O que é o ponto médio? Pessoal, todo triângulo ele vai ter três lados, como a gente já sabe, e esses lados eles vão ter uma certa medida, com três lados, né? Vértice A, vértice B, vértice C. Tenho três lados aqui no meu triângulo. Se eu pegar esse lado aqui, galera, e fizer a medição do seu tamanho e descobrir que a metade desse lado vai ser exatamente aqui e fizer uma marcação nessa metade do lado, essa marcação que eu fiz aqui, pessoal, tem um nome na matemática. Esse nome aqui é ponto médio, porque ele é um ponto que ele fica exatamente no meio da medida do meu lado do triângulo. Então, já que eu tenho três lados no triângulo, eu vou ter também três pontos médios em cada triângulo que eu for fazer. Se eu fizer um segmento de reta que passa por esse ponto médio aqui, olha só, fiz ali, esse cara aqui é a minha mediatriz. Posso fazer exatamente a mesma construção aqui nesse lado, fazer um segmento de reta perpendicular a esse lado aqui. Esse segmento de reta vai ser a mediatriz desse lado. E quando eu fizer a mesma coisa do outro lado, galera, eu vou ter aqui a minha terceira mediatriz. Fazendo essas três mediatrizes, pessoal, nós vamos novamente encontrar um ponto aqui, vai ser encontrado esse ponto. Esse ponto que nós encontramos, ele é um ponto notável, ok? Então, nós já fizemos a construção dos 4 pontos notáveis. Só está faltando eu mostrar para vocês o nome desses 4 pontos, né?
vamos lá parar com esse mistério e mostrar para vocês o nome desses 4 carinhas aí. Olha só, esses são os nossos 4 pontos notáveis. Quero, antes de falar o nome deles, escrever uma palavra para dar uma dica aqui para vocês nunca mais esquecerem dos 4 pontos notáveis. A palavrinha que eu quero deixar para vocês na aula de hoje é essa aqui, que eu vou escrever bem grande, a palavra bico. Se vocês gravarem essa palavrinha aqui, tenho certeza que nunca mais vocês irão esquecer desses 4 pontos. Por quê? Olhem as letras que formam a palavra bico e olhem as letras que começam as 4 palavras do ponto notável. Primeira, baricentro, começa com a letra B. Segundo ponto notável, incentro. Terceiro ponto notável, circuncentro. E o último ponto notável, ortocentro. Esses são os nossos 4 pontos notáveis, galera, que vocês vão gravar, ok? Baricentro é o ponto notável da onde que ele vem, como que eu construo ele? Ele é o ponto de encontro das medianas. Então, quando a gente fez lá as nossas medianas, nós encontramos lá o baricentro. E o nome do nosso baricentro, pessoal, vai ser colocado sempre a letra G, ok? Esse é o nome que todo baricentro vai receber. Uma observação importante para vocês, o baricentro sempre, não importa como o triângulo de vocês esteja sendo desenhado, ele sempre vai estar na parte interna do triângulo, ou seja, dentro dele. Segundo ponto notável, incentro, ele é construído a partir das nossas bissetrizes. O nome que o nosso incentro vai receber é a letra I, de incentro. E assim como o baricentro, o nosso incentro também sempre estará na parte interna do nosso triângulo, ou seja, dentro do triângulo. Esses 2 pontos, qualquer triângulo que eu desenhar para vocês e vocês fizerem a construção dos pontos notáveis, os pontos notáveis estarão dentro do triângulo. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Agora, os 2 últimos não serão sempre dessa forma. Terceiro ponto notável, circuncentro. Como que eu faço esse circuncentro? Usando as mediatrizes. Faz as 3 mediatrizes e acha o circuncentro. O nome que ele recebe, galera, a letra O. E no caso do nosso circuncentro, agora ele pode ficar fora do triângulo, você pode encontrar ele fora do seu triângulo, ou também você pode encontrar o circuncentro dentro do triângulo. Como que vai saber se vai ficar dentro ou se vai ficar fora? Bom, vai depender de como o triângulo vai estar sendo colocado para vocês. Eu vou mostrar isso na nossa próxima aula, como que faz para perceber se o circuncentro, o ponto vai ficar dentro ou o ponto vai ficar fora do triângulo. Acompanhe a nossa próxima aula, tá bom? E o nosso último ponto para fechar a nossa aula de hoje é o ortocentro, e eu uso para construir o ortocentro a nossa altura. O ponto que vai se chamar ortocentro é a nossa letra H. E também o ortocentro pode ficar dentro do triângulo, mas também pode ficar fora do triângulo. Vai depender de como ele vai estar colocado para a gente, beleza? Então, galera, essa é a nossa aula relacionado aos pontos notáveis. Terminamos mais uma aula curta, mas importante aí para todos nós, ok? E aí, você gostou da aula? Então, não se esqueça, deixa seu like,
compartilha com os amigos, comenta aí embaixo para mim, para eu saber o que você está achando. E também, se você se esqueceu de se inscrever, vamos lá, se inscreva e ajuda a gente, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos, até a próxima aula, valeu, tchau!